Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver, vai assistir, mas estamos aqui mais uma vez com o nosso Entre Gerações e hoje temos aqui uma convidada especialíssima. E muitas pessoas já conhecem, porque ela é bastante conhecida, mas outras não conhecem. Nós vamos ter um bate-papo interessante neste dia. É, mas eu queria falar com vocês, assim, mais ou menos do que nós vamos conversar. Mas antes de dizer, você que está nos vendo, você dê o seu joinha, bata no sininho para receber todas as demais informações. Dê sua opinião, faça sua pergunta, que nós teremos o prazer de lhe responder. Então, mas vamos voltar aqui agora ao nosso papo. Nós hoje vamos conversar aqui, já conversamos, né, sobre alguma coisa, porque pessoas, né? O nosso foco são pessoas, são relacionamentos, como as pessoas se mantêm neste momento, né? Com o conflito entre gerações. Não? Ou então podemos também falar de boas convivências, exemplos de boas convivências. Não, mas nós estamos buscando, não é? Porque temos uma diferença nessa época. Não que os valores morais mudem, os valores não mudam, mas as pessoas se distanciam deles e passam a colocar outras informações que favoreçam aquilo que querem fazer. Né? Então, é esse o nosso questionamento. E com isso, está levando a um desencontro muito grande entre as pessoas, até no seio familiar, não é? Dentro da igreja. E é isso que nós vamos conversar hoje. Antes de pedir a minha convidada para se apresentar, eu não estou nem dizendo o nome dela para fazer a surpresa. Então, eu queria falar com vocês aqui sobre o nascimento de Esaú e, e Jacó, né? Filhos de Isaac e Rebeca. Então, nasceram gêmeos, né? Ela já sentia um diferencial na gravidez, aquele reboliço mais acentuado, e nasceram gêmeos. Nasceu o primeiro a nascer, né? Quem foi o primeiro a nascer? Foi o Esaú, e em seguida nasceu o Jacó, né? E o Jacó nasceu pegando no pé, na perna, no tornozelo, por aí do Esaú. E eles cresceram assim. A palavra diz assim, no versículo 25, assim: E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Ele havia orado muito porque a esposa era estéril, né? E Deus concedeu que ela engravidasse e deu logo as duas bênçãos de uma vez só. Então, agora, o que me chama a atenção, a gente sabe da história deles, mas o que me chama a atenção é esse versículo aqui que diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, a gente sabe que esses dois formaram, né, nações diferentes, tudo, mas e que havia uma rivalidade, né? Por conta como é que chama? Foi considerado mais velho o Esaú porque nasceu primeiro.
Então, esse era portador de mais direitos do que o outro. E eles se criaram nessa, nessa competição, né? Até que o Jacó estava fazendo aquele guisado e, o outro chegou, eu acho que o guisado estava cheirando muito. Aí ele estava com fome e pediu. E o outro disse: eu só dou a porção aqui se você me vender a sua primogenitura. Ele era o primogênito. E fizeram lá uma enrolada, né, com o pai e conseguiram enganar o pai. Então, disso aí começou a disputa. Mas eu fico assim pensando, é, nesse 28, nesse verso 28, né? E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Aí eu penso assim, isso é correto? Essa preferência? Porque, às vezes, consequentemente, se o Esaú era preferido do pai, a mãe geralmente tende a amar mais a quem? Aquele que está mais isolado, o que está doente, é o preferido dela naquele momento, né? O que é rejeitado. Então, o que foi que levou, que desencadeou? Será que foi o Esaú mesmo? Ele tinha um comportamento assim tão vil? Ou ele tinha alguns traumas, algumas coisas, não é? Então, a gente tem que... A mesma coisa é hoje, não é? Nós lidamos com jovens e os jovens apresentam comportamentos bem diferentes, né? Independentemente da influência do contexto onde nós vivemos. Mas, e o que é isso que está levando essa mudança, né? Então, diante dessa mudança toda, como é que se posiciona a igreja quando recebe essas pessoas? Agora nós vamos ouvir todo o comentário e ela, em primeiro lugar, vai se apresentar. Sim. Estamos aqui com a nossa querida Lucerna Palhano. A palavra é com você, minha linda. Então, é um prazer poder estar aqui para compartilhar, né, da palavra do Senhor, termos esse momento de um tema tão importante nessa atualidade que nós estamos vivendo. Então, como a irmã Fênix, ela falou, me chamo Lucerna Palhano, eu sou psicóloga, eu também sou engenheira civil. Algumas pessoas até não entendem, né? Pergunta, como é que um engenheiro é psicóloga? Ou sai da engenharia civil e vai para a psicologia? Eu sempre gosto de falar, eu disse, eu continuo trabalhando com estrutura do mesmo jeito. Continuo trabalhando com obra do mesmo jeito. Só que na engenharia civil, a gente trabalha com materiais, né? Cimento, tijolo. E a obra, vamos dizer assim, é física, né? São materiais. Mas na psicologia eu continuo trabalhando com estrutura. Continuo trabalhando com obra, só que são pessoas. Um material muito mais valioso, porque o tijolo, o cimento, né? Ele perece, mas o ser humano, as pessoas não, porque os seres humanos, as pessoas, elas são eternas. Né? Elas vão herdar a vida eterna ou a morte eterna, mas as pessoas, elas são eternas, o seu espírito, eles são eternos, né? Nosso corpo é corruptível, como a palavra de Deus diz, mas nós estamos sendo renovados a cada dia no nosso espírito. Mas é um prazer mesmo estar aqui, né, nesse podcast para compartilharmos sobre essa temática tão importante. Muito obrigada, viu, irmã Fênix? Sempre é um prazer estar aqui. É um prazer, querida. Não sabemos qual o horário que você vai estar assistindo esse podcast, mas independente do horário que você possa estar assistindo, que Deus ele possa falar contigo em tudo aquilo que a gente vai estar conversando aqui. Compartilha, dá teu like, porque outras pessoas talvez possam ouvir e ser alcançadas por tudo aqui que a gente vai estar conversando. Eu estava ouvindo, né, quando a senhora estava conversando sobre essa família que começou de uma forma, né, com tanta preferência e uma competição, e havia a preferência da mãe para um filho, a preferência do pai para o outro filho,
Mas aí a gente também pode ver na palavra a parábola do filho pródigo, um comportamento de um pai totalmente diferente desse contexto que a gente estava conversando aqui, que estava vendo aqui. Né? Enquanto um pai, aí ele tinha preferência, eu achei tão interessante que aí diz assim, porque tem uma parte que diz aí, que eu estava até lendo aqui, porque Esaú, ele tinha a preferência por conta que a caça... Ele gostava da caça, era do agrado Era dele. do agrado, pronto, essa palavra, né? Nessa versão, a minha diz outra versão. E eu fiquei pensando, quer dizer, um filho, ele tem que se moldar ao agrado do pai, né? Então, muitas vezes os conflitos, aí é onde entra entre gerações, a gente daqui a pouco volta para o filho pródigo, mas os conflitos entre as gerações é porque muitas vezes o pai e a mãe quer que seu filho se molde ao que ele quer. Se molde ao que ele gosta, se molde à profissão que ele quer. Às vezes os pais querem realizar um sonho seu através do filho. Exatamente. Então, assim, eu tinha muito desejo de ser médico, não fui, então eu quero que meu filho seja médico, minha filha seja médica. Então, ele vai projetando seus sonhos e tudo aquilo que ele quer para a vida do filho. Aí quer colocar o filho num molde dele. Mas nós, como pais, a gente precisa entender que o nosso molde o molde dos nossos filhos não tem que ser o nosso molde. Isso não significa que a gente não precisa instruir, precisa, né, ensinar os princípios, mas o molde dos nossos filhos tem que ser o molde da palavra. Até porque um pai e uma mãe pode querer o seu filho num molde que não seja o da palavra, de repente. E aí começam os conflitos, porque o filho vai começar a se rebeliar e falar, eu não vou ser como você, eu não quero ser como você. Eu não quero ter a profissão que você... Porque você não teve essa profissão, eu não vou ter essa profissão para lhe agradar. Que aí é como o filho, né? Aí, então, o pai, ele se agradava por conta a caça era do seu agrado. E o outro, porque a caça não era do agrado, não merecia ser amado, cuidado. E logo quando o Esaú cresce, né? Ele virou um grande caçador, sabia lidar, né? Deveria ter um físico mais forte, né? Sim. E o outro não, era mais discreto, não gostava. E eu acho que até o pai podia até se projetar nele, né? Porque sempre foi um homem muito ativo, né? Sim. E aí entra uma outra questão de 2 filhos, os 2 diferentes, comportamentos diferentes, escolhas diferentes, o trabalho que cada um exercia eram diferentes, a preferência dos pais, tantas coisas a gente pode aprender nesse contexto, né, nessa história. Então, 2 filhos, preferências, provavelmente Esaú se comparava com seu irmão, né? Ou o seu irmão se comparava com Esaú, porque a mãe, de repente, Esaú queria ser o queridinho da mamãe, mas quem era o queridinho da mamãe era Jacó. E aí talvez havia essa competição, como um enxergava o outro, né? Mas os filhos, quando os pais que têm vários filhos, eles precisam entender que, mesmo saindo da mesma barriga, mesmo tendo a mesma educação, mas são 2 pessoas diferentes. Eu tenho 2 filhos, a senhora também tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, eles são completamente diferentes. Até no gosto da comida. Então, um gosta de comer um tipo de comida, o outro gosta de comer outro tipo de comida. E aí? Como lidar numa situação? E, às vezes, eu não sei se a irmã Fênix já se deparou pensando sobre isso, mas eu já me deparei para pensar assim, por que é que eu criei os 2 iguais? Criei 2 filhos iguais, dei a mesma educação, criei do mesmo jeito, e eles são tão diferentes. Mas a gente não criou igual, porque a gente está todo o tempo em mudança e transformação. Então, a mãe que eu fui de Vitor, já era uma outra mãe quando Daniel nasceu. Não a outra mãe no sentido, voltando, dos princípios, dos valores, mas no sentido das experiências, né? Até mesmo das dores, das alegrias que a gente passa. E até mesmo pela individualidade da criança. Isso. Que às vezes você não pode. Você tem uma forma de tratar com um diferente do outro, porque eles também têm a sua individualidade, né? Isso. E aí eles têm o emocional deles, são diferentes. Então, às vezes, um lida rápido com um não, sabe lidar bem com o não do pai e da mãe quando era criança, mas já o outro não sabe lidar tão bem. Né? Mas quando a gente vai para a parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? O pai com 2 filhos,
um decide, né? Diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Um decide ir embora, pede a parte dos bens que lhe cabe, e o pai reparte, e ele vai embora. Só que aí, quando ele retorna, a Bíblia diz que o pai estava de quê? De braços abertos, esperando seu filho. Aquele que estava perdido. E quando esse filho perdido ele volta, ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí no versículo 20 diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Eu fico pensando, se o filho pródigo, ele estava ainda longe e o pai avistou, é porque o pai estava com expectativa daquele filho voltar. Devia esperar sempre. Não é? Eu imagino assim, como que se fosse numa fazenda, eu e minhas imaginações, né? Eu imagino como que esse pai estivesse numa fazenda, numa casa com as janelas amplas, e vez ou outra ele fazia seu serviço, aí vez ou outra eu acho que ele ia naquela janela, dava uma espiada pela janela. Será que meu filho, né, ele está vindo? Porque ele tinha expectativa do filho voltar. Aí, porque diz que quando o filho vinha de longe, o seu pai o avistou. E compadecido dele. Então, isso me ensina tantas coisas. Primeiro, expectativa que um pai tem que ter, mesmo que aquele filho possa estar perdido. E aí, voltando para o contexto de igreja, né? Os jovens, eles de repente, eles estão no contexto de igreja, nasceram, se criaram com seus pais na igreja e de repente desistiram de estar naquele lugar. Qual a expectativa que a igreja deve ter com esses jovens que eles foram embora? A mesma expectativa desse pai. Qual era a expectativa? Cheio de compaixão. Uma expectativa envolvida com compaixão. Esse pai, ele via de longe, porque ele tinha uma expectativa daquele filho voltar, mas aí diz assim, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Mas muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, o que é que nós estamos fazendo com aquele filho, com aquela pessoa que está afastada? Será que nós estamos, primeiro gerando expectativa para essa pessoa voltar, como igreja e como pessoa? Será que a gente tem andado em compaixão com essas pessoas? Ou nós estamos mais juízes? Porque Deus não nos chamou para sermos juízes. Só existe um juiz que é Ele. Será que estamos num lugar, como igreja ou como pessoas, né? Individualmente falando, nós estamos num lugar de juízes? Ou estamos num lugar de mães, de pais? Com expectativa, com compaixão, com misericórdia, não com crítica, mas esse pai disse que compadecido correu. Eu fico pensando. É muito importante não é? essa passagem aí, porque eu acho tão atual em relação à nossa criação, porque às vezes os pais são aqueles senhores absolutos. Eu já observei que você, com seus filhos, você consegue adquirir respostas dele quando você trabalha através do amor, não é? Do entendimento, da conversa, do chegar perto, de você ouvir aquilo que ele tem para dizer, seja a maior barbaridade. Mas você tem que ouvir e sem se espantar. Porque se você fizer uma cena, né, de repúdio, de escândalo, você vai afastá-lo. Né? E aí os pais, muitas vezes, eles, ao invés de estarem nesse lugar de compaixão, de acolhimento, acolher não é concordar. Isso. Né? Acolher não é concordar. Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem paz, eles não conseguem diferenciar. Uma coisa é você concordar com tudo aquilo que seu filho possa estar fazendo, de certo ou de errado. Outra coisa é você acolher. Acolher não é concordar. Eu posso não concordar com alguns comportamentos que meus filhos possam vir a ter. Você que está aqui nos assistindo, eu não sei como é que está o seu contexto familiar, eu não sei como estão os seus filhos, eu não sei como é que vocês, filhos, estão se relacionando com os seus pais, mas uma coisa é certa, nós não somos chamados para julgarmos, nós não somos chamados para criticarmos, porque de crítica o mundo já está cheio.
Isso, De crítico o mundo já está cheio. isso. Então, se um filho, ele está no seu contexto familiar e ele não se vê acolhido, ele não se vê amado, ele não vê o seu pai e sua mãe com um coração de compaixão, mas muito, muito pelo contrário, ele vê um pai e uma mãe com um coração de repulsa, ele vai pensar, ora, se meus pais eles me rejeitam, então vai existir alguém lá fora que vai me acolher. Isso. E aí, em que braços? Quais são os braços que eles serão acolhidos? Não é? Será que vai ser a droga que vai acolhê-lo? Ele vai querer um refúgio. Vai. Né? Algum acolhimento ele vai precisar. É. Né? E esse pai, ele disse que ele compadecido, ele correu, abraçou, beijou. Eu fico pensando, se fôssemos nós. Porque é uma história, né, que a gente lê, acha muito bonito, mas se fosse a gente. Um filho que tivesse saído, né, como nós falamos, né, eu sou paraibana, saiu para bagaceira, pegou ainda aquilo que a gente deu com tanto suor, né? A gente pegou aquela parte que era dele, aquela herança que nem era aquele filho, nem era para ter usufruído daquilo ali. Porque a herança só é dada Após a morte. É. Mas aquele pai, o menino disse, olha, me dê a minha parte que eu tenho direito. O pai não precisava ter dado, mas deu. Retornou sem nada. Retornou, né? Aí o pai deu aquele valor que foi conquistado com suor. Aí eu fico pensando, aquele filho retorna sem nada. Sem nada. Pegou aquele valor, gastou com tudo que ele queria de errado, chega liso, adoecido emocionalmente falando, frustrado, porque ele achava talvez que ia ser muito feliz e não foi, e ele volta para casa. Tanto é que a fala dele é uma fala, né, pai, eu não sou digno, então ele volta sem dignidade para a casa do seu pai. Nenhuma. Ele volta para aquela casa. E aquele pai, eu fico pensando, se fosse a gente. Eu não sei, a irmã Fênix. Às vezes, eu fico pensando, eu acho que se fosse eu ia pelo menos dar uma liçãozinha de moral. Né? Eu ia abraçar, eu ia beijar, mas depois eu ia dizer, rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Né? Não era jogando na cara, não, mas eu ia dizer, como é que você faz um negócio desse? E provavelmente... esse pai aconselhou esse filho antes dele partir. Isso. Né? Aconselhou bastante, mas às vezes os jovens, quando eles decidem uma coisa, quem sabe mais, né? Isso é coisa do passado, quando você não quer. Né? Hoje não é mais assim. É isso mesmo. E o pai, eu acho lindo quando o pai avista, ele se compadece, corre, abraça, beija, né? Aí diz assim... Quando o filho foi justificar, eu acho que o filho diz, pai, pequei contra o céu e já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, o pai abraçando, acolhendo, beijando, e ele se vendo indigno. Aí o pai poderia ter falado alguma coisa para ele. De fato, você pisou na bola. De fato, você... Não, o pai olhou para ele e disse assim. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Vamos comer e se regozijar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Né? Então, aquele pai, ele olha para... É como que aquele pai olhasse para aquele filho e dissesse assim, olha, eu entendo tudo que você fez. Eu entendo que você estava morto. Mas você reviveu. E porque você estava perdido e também você foi encontrado, vamos fazer uma grande festa. É como que o pai estivesse dizendo assim, olha, o que você fez está no seu passado. Passou. Só que aí volta para a questão da competição. Né? Esse pai, ele não tinha essa coisa de escolher, esse aqui faz do meu agrado a caça. Quando o outro filho chega, o mais velho chega, e estava voltando, se aproximou da casa, ouviu a música e as danças, aí chamou um dos criados e perguntou o que está acontecendo. Aí ele informou, teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho porque o recuperou com saúde. Aí o irmão se indignou e não queria nem entrar. Mais uma vez, a questão, né, do contexto familiar entre as gerações. Então, um comportamento de um pai mexendo no comportamento do outro. Não é interessante? Às vezes, nós como pais, nós estamos tendo um olhar para com o filho,
Aí o irmão não concorda. Você não era para estar agindo desse jeito com ele. Você não era para estar agindo desse jeito com ela. Há sempre um Tá, ciúmezinho, né? você Presente. tá acolhendo. Ô pai, ô mãe, não lembra não o que foi que ele fez, não? É essa indignação, né? Que esse filho, É. o mais velho, indignado, não queria entrar. Aí, saindo, porém, o pai procurava conciliar. Aí o pai sai, né, começa a conversar, e ele respondeu a seu pai, há tantos anos, aí começou a inveja, o ciúme, Colocando, né? né? Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem. Aí começou a justiça própria. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E nunca me deste um cabrito sequer. Pensou? Aí, para me alegrar com meus amigos, vindo por esse teu filho, não é assim que a gente vê? Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu manda matar um novilho cevado. Aí o pai respondeu, meu filho, olha a coisa linda, meu filho, né? Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, essa passagem aqui, essa parábola, a gente pode levar essa parábola para as nossas casas. A gente pode levar essa parábola para as nossas igrejas. Para quê? Para saber como lidar com aquela pessoa que está perdida, com aquela pessoa que está afastada. Como é que a gente deve se comportar em situações como essa. Eu aprendo demais com essa parábola. Essa é uma maravilha, né? Um ensinamento, eu acho. Um ensinamento. Agora, eu pergunto assim, eu questiono assim, né? Não é perguntar porque nós aqui Sim. estamos conversando. Sim, No contexto de hoje, né? sim. Que os problemas também são outros, muitas vezes, né? Então, vamos supor que chegue na igreja, assim, um jovem desviado, né? Todo aquelas roupas estranhas, cheio das correntes, pendurada. Um comportamento diferente, né? Assim, a opção do preto, né? Gostam muito de roupa preta, roupa Sim. rasgada. Chega um casal homossexual na igreja e você se depara com aquilo todo. E qual é, você como líder na sua igreja, como ministra que você qual é a atitude da igreja? Como vocês se aproximam dessas pessoas? Na igreja, vai chegar vários tipos de pessoas. Vai chegar aquela pessoa que nasceu e se criou no evangelho e era de uma outra denominação e, de repente, vai para outra, né? Por questões doutrinárias. Então, existe esse público, pessoas que já chegam cristãs, mas que estavam numa igreja de uma doutrina A e procura outra igreja que tem uma doutrina B, é cristã. Que seja mais Compatível com aquilo que ele acha, que ele pensa. Então, tem essa pessoa. Tem aquela outra que nunca ouviu falar sobre evangelho, nunca ouviu falar sobre Bíblia, nunca ouviu falar sobre os princípios bíblicos. Chega na igreja também assim. E tem um outro tipo de pessoas que são aquelas pessoas que já conheceram e estão afastadas. Né? Então, são vários públicos trazendo para essa parte de jovens. Então, chegam jovens em várias, vamos dizer assim, versões, né? Aquele que conhece não tem andado nela, aquele que está afastado, aquele que, como filho pródigo, conhecia, tinha um relacionamento com o pai, se afastou e foi provado em muitas coisas. Mas o papel da igreja, o próprio Jesus, ele que nos ensina. O papel da igreja, a gente não vê na palavra, em nenhum momento, Jesus, ele repelindo as pessoas. Isso. Em nenhum momento, muito pelo contrário, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, ele dizia, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente vê lá nas cartas de Paulo, né? Em 1 Coríntios 13, ensinando sobre o amor, e, mais uma vez, o acolher não é a mesma coisa de concordar. O amar também não é a mesma coisa de concordar. Né? Mas, assim, quando os jovens eles chegam, nós precisamos entender que eles estão chegando ali e eles precisam ser acolhidos, instruídos, ensinados, amados,
Porque se ele decidiu estar naquele lugar, é porque aquilo que ele estava procurando ele não encontrou. E ele tem que encontrar onde? Na igreja, no corpo de Cristo. Ele tem que encontrar Jesus, que é o cabeça, no seu corpo, na Isso. igreja local. Então, É. se um jovem, eu como líder, né, juntamente com meu esposo, que eu nem falei, né, mas meu esposo, nós pastoreamos uma igreja. E meu esposo, ele é pastor e eu auxilio ele nesse pastoreio. Então, se chega um jovem, nós na nossa igreja, eu não sei como funciona as outras igrejas, nós temos um trabalho com jovens, com adolescentes. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando um jovem chega é apresentarmos para ele o nosso trabalho dos jovens. E a gente deixa eles livres para, se eles querem ir para aquele local ou não. Os jovens, por outro lado, a liderança dos jovens, eles já sabem que eles não podem repelir aquele jovem por conta da vestimenta dele, por conta da Isso. opção sexual dele, ou por conta de como ele gosta de se vestir. A liderança jovem já sabe que não pode fazer isso, né? Agora, uma vez que eles chegam na igreja, eles se expõem à palavra, eles mesmos vão percebendo, não para se adequar a um ambiente, nem ao seu colega que está lá ao lado na igreja, mas eles mesmos vão percebendo que aquilo ali não está fazendo mais sentido. E eles mesmos, por a exposição que eles vão tendo na palavra, eles vão ajustando a vida dele. Porque a gente falando sobre molde, né, sobre paz, e é uma coisa que a igreja, a liderança precisa entender. Nós não temos pessoas em que nós colocamos ela num molde, numa caixinha, elas vão ficar do jeito que a gente quer. Exato, Não tem. Até a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, um pastor não vai convencer um jovem, uma ovelha, uma pessoa, daquilo que ela precisa mudar ou não. O papel de um líder é ensinar a palavra de Deus. Isso. É expor, mostrar a Isso. luz, mostrar a palavra. O papel do líder é esse. O papel do Espírito Santo, como diz a palavra, o Espírito Santo ele vem para quê? Para testificar, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Como nós lemos, a palavra de Deus diz, o Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que eu fico, às vezes, pensando, tem pessoas, porque às vezes a gente diz assim, mas o Espírito Santo, porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Ele convence, mas ainda assim existe o livre-arbítrio. Isso. Porque às vezes a gente fala assim, eu já ouvi pessoas falando assim, o Espírito Santo, ele falou para mim. O Espírito Santo, ele me mostrou na sua palavra que caminho eu devo seguir. Mas olhou para mim e disse assim, mas eu não quero. O Espírito Santo convenceu, mas não converteu. As pessoas até dizem, fulano é convencido, mas não é convertido. Pronto, exatamente. Então, assim, as pessoas, elas vão ser elas vão ser convencidas pelo Espírito Santo, mas a conversão é individual, entre o livre-arbítrio. Então, um líder de jovens, um pastor, ele precisa entender isso. O papel dele é ensinar a palavra, entender que o papel do Espírito Santo é convencer, mas a mudança daquela pessoa, porque conversão é mudança. É você estar em um lugar e dar uma volta, né? E ir para um outro lugar. Você está convergindo para um outro lugar. Você sair daquele lugar e ir para um outro. Essa resistência que as pessoas têm é porque as pessoas, na hora que você se converte àquela palavra, aquele ensinamento, você nega o que você defendia. Você está negando. Aí vem a questão daquele amor próprio e a dificuldade da submissão também, que atrapalha muito, né? Sim. Mas aí você vai derrubar um castelo que você achava que era maravilhoso. Né? E todos nós, quando um dia nos deparamos com a palavra de Deus, com a luz, passamos por esse, vamos dizer assim, esse choque mesmo de identidade. Você passou, no meu caso, né? Eu passei anos sendo ensinada por algo que não tinha nada a ver com a Bíblia, e aí o Espírito Santo vem, me convence, eu, pelo meu livre-arbítrio, me converto, pelo aquele convencimento que o Espírito Santo fez, mas é um processo. E aí a igreja, os líderes, eles também precisam ter paciência com o processo que as pessoas, elas não digo só jovens, mas que as pessoas, elas passam. Ninguém muda do dia para a noite. Então, às vezes, é um vício de linguagem, né? Uma maneira de se vestir. Então, por isso que eu não acredito que um líder, né,
ele vai ser eficaz quando ele estabelece, por exemplo, usos e costumes. Você agora é membro dessa igreja, você agora tem que se vestir assim. Você agora é membro dessa igreja, você tem que cortar seu cabelo assim. Você agora é membro dessa igreja, você não pode isso, não pode aquilo, não pode usar aquilo, não pode... Por quê? Porque, por um tempo, aquele jovem, ele até vai se submeter. Só que não se sustenta. Porque toda mudança não é de fora para dentro. A mudança que o homem quer fazer no outro é de fora para dentro. Então, eu posso pegar se eu tivesse uma filha, pegar aquela roupa, comprar, dar para minha filha e colocar ela para vestir. Por um tempo vai se sustentar. Mas vai chegar uma hora que aquilo ali não vai se sustentar. Ela vai começar a querer se vestir do jeito né, que ela acha que ela pensa. Então, assim, mudança nenhuma, ela acontece de fora para dentro. Por isso que um pai e uma mãe não conseguem mudar um filho, por isso que um pastor, um líder não consegue mudar, porque a mudança, ela é insustentável de fora para dentro. Então, o que eu entendo, juntamente com minha esposa... é a palavra. É a palavra. O que eu entendo como conhecimento nós somos chamados para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Entender que o Espírito Santo vai convencer, mas o convertimento, a mudança, à medida... Eu sempre gosto de falar que a palavra de Deus ela é como um espelho. Todas as vezes que a gente se depara com o espelho, então a gente vai vendo, ó, meu cabelo está assanhado, né, minha roupa está amassada. Então a gente vai se deparando com o espelho e a gente vai ajustando. Quando a gente expõe para a pessoa, quando a gente apresenta para uma pessoa, o espelho, seja ela criança, jovem, adolescente, adulto, então a gente fala, olha, a palavra de Deus ela é como um espelho. A gente apresenta esse espelho para ela. Ela vai se vendo nesse espelho, não doutrinas de homens, não valores de algo que a pessoa acha que é, não é o que tem que ser o que Deus acha que é. Então, a gente vai apresentando a palavra como espelho, a pessoa vai se deparando com aquele espelho e ela vai ajustando. É aí onde entra ser operoso praticante, como o Tiago fala. Né? Ouvir, como é que você vai praticar uma coisa que você não está escutando? Exatamente. Eu digo até assim, que a palavra, que a Bíblia, no caso, é o nosso manual, né, de vida. Como um manual, eu gosto de falar isso assim, até como tudo que você compra tem um manual, né? Aí você vai ajustar aquele aparelho de acordo com o manual. E a gente apresenta esse manual. E está aqui o manual, mas se você não seguir, você vai funcionar errado, você vai ter consequências. É como você vai ligar um aparelho de 220 numa tomada de 127. 110. Em São Paulo. Em São Paulo. Aí, como é que é? Não vai funcionar. Não vai render. Vai dar errado. O aparelho vai quebrar. A velocidade vai ser... E aconteceu isso comigo. Eu fui para o Pará esses dias e levei um secador, né? E quando eu fui, liguei, aí ele até ligou, porque lá é 110 e aqui, em Natal, né? No Rio Grande do Norte, 220. Quando eu liguei, aí o secador ligou, mas ficou aquela coisa bem lenta. Eu não consegui usufruir da eficácia daquele produto, não porque aquele produto não tinha, mas é porque ele estava ligado na voltagem errada. E detalhe, eu não tinha conhecimento. E eu disse, meu Deus, meu secador quebrou. Pifou. Não era, ele não pifou. Às vezes a gente acha que a gente está pifando. Mas talvez a gente se sinta como está pifando, porque a gente talvez esteja com a conexão errada. Está com a conexão errada, né? Ou a falta de conhecimento. Se conecta com, vamos dizer assim, a voltagem errada, porque não sabe. Eu não sabia. E achei que meu aparelho estava quebrado, e nem estava. Né? A gente está no nosso tempo, irmã Fênix, mas eu quero compartilhar só algo de como experiência. Né? Talvez as pessoas que estão aqui ouvindo, elas vão ser alcançadas, provavelmente. Eu passei por uma fase na minha vida como esposa de pastor, meu esposo pastor, e com um filho afastado dos caminhos do Senhor. Nós ensinamos eles, eu tenho 2 filhos, homens, ensinamos eles desde criança, nos princípios da palavra, e, de repente, quando ele estava na fase da juventude, um dos que estava na fase da juventude, o mais novo, ele se afasta dos caminhos do Senhor. Então, eu estava até lendo sobre isso, né? Porque aí a gente passa a ter duas dores, vamos dizer assim.
né? A dor de você ter ensinado a palavra de Deus para aquela pessoa e aquela pessoa não está andando nela, né? Naquilo que você tanto ensinou. E a dor de ver um filho. Então, eu via uma ovelha afastada dos caminhos do Senhor, mas eu também vi um filho afastado dos caminhos do Senhor. E foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muitos questionamentos. A gente, às vezes, se coloca nesse lugar. Onde foi que eu errei? É, Onde foi que eu errei? E o Senhor me ensinou na palavra do filho pródigo. é, Onde foi que esse pai errou? Ele não errou em canto nenhum. São as escolhas, é, né? Que é. os filhos, quando eles se tornam adultos, jovens adultos, eles decidem. E foi um momento de muito sofrimento, mas eu nunca deixei de ter fé, de ter esperança, né? Nunca deixei de orar, nunca deixei de crer que Deus poderia mudar toda aquela história. Mas uma coisa que o Espírito do Senhor me ensinou em oração, e aí vai como instrução para você que está nos ouvindo. Se seu filho, se sua filha está afastada dos caminhos do Senhor, vai como instrução. Eu comecei a ficar pegando no pé do meu filho, né? Então, ele saía, dava 1 hora da manhã, 2, 3, eu ia para a porta. Quando ele chegava, eu dava um sermão. Sermão não vai mudar seu filho. É, Sermão na carne. Um sermão é. na carne, não vai mudar. É. Nem filho, nem marido, nem ninguém. E eu, sermão, sermão. Não dormia, só dormia quando ele chegava. Muitas vezes embriagado, drogado. Filho de pastor, ensinado nos princípios da palavra e me deparando com aquela situação. Um dia, 2, 3, chegava e eu pegava... Você analisou, Luciana, que muitas vezes essa situação acontece com filhos de pastores? Uhum, É a influência, é o maligno para tentar desonrar aquela família. desestabilizar, Destruir. destruir. Isso. Aí pega o que está mais fraco, não Uhum, é? isso. E aí eu comecei a muito sermão e pegava muito no pé e tal, até que um dia, em oração, eu disse, Espírito Santo, me ajude. Eu não estou sabendo lidar com essa situação mais. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Só ame. Não fale mais nada. Não fale mais nada. Nada que você venha a falar vai mudar. Só ame. E vá dormir. Muitas vezes a gente precisa de mais fé para dormir do que para ficar acordado. É. E aí, eu disse, Espírito Santo, me dê estratégia. O Espírito Santo disse, compra aquele bolo que ele gosta. Quando ele chegar, na madrugada, você não vai esperar ele na porta. Não vai esperar ele na porta. Não dê sermão. Deixa ele dormir. Você chama ele no outro dia para tomar um café. Diz que tem um bolo que ele gosta. E o Espírito Santo foi me dando estratégia. Ele começou a estranhar. Porque ele sempre estava acostumado de uma mãe que pegava no pé. Que pegava no pé. Até que um dia que o Espírito Santo disse, se você não sair da frente, não tem como eu trabalhar na vida do seu filho. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. É doloroso, porque a gente, mãe, pai, a gente quer estar no controle. Nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, mas estamos lá na frente do Espírito Santo também, Isso. atrapalhando. Atrapalhando. Né? E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Saia da frente. Porque essa obra, quem vai fazer na vida do seu filho, não vai ser você, vai ser eu. E desse dia em diante, irmã Fênix, eu saí da frente. E confiei totalmente na pessoa do Espírito Santo. E parei de dar sermão, parei de pegar no pé, parei de implicar e comecei a acolher e amar. Não concordava com aquelas práticas. Não concordava, mas passei a amar. E aí eu consegui ter o meu filho restaurado, né? Existem outras coisas que precisam acontecer na vida dele, como cumprir o chamado dele, na música e tal, mas só o fato dele não estar como ele estava é uma vitória tremenda, né? E eu precisei uma outra coisa. Eu e meu esposo, nós pedimos perdão ao nosso filho. Pedimos perdão. Porque a gente, na nossa vida corrida pastoral, a gente pediu perdão, falou para ele, se a gente errou com você de alguma forma, nos perdoe. Se da forma que nós ensinamos a palavra, nos perdoe. E pedimos perdão. E aí o amor e o perdão fez a obra, fez o trabalho que a gente não consegue fazer.
O Espírito Santo, ele é aquele, é o autor da obra. Ele é o mais É. interessado em transformar pessoas. É. Amém, amém. Amém? Eu acho que nós temos esses três pilares, que é o amor, o perdão e a gratidão. Isso. Se você ama, você se submete. É. Não é? Você faz aquilo que é para ser feito, que você acha que você não concorda às vezes. Sim. Mas você faz em função do outro, Sim. aquilo ali. Uhum. Não é? É. Então, são esses os três pilares. Aí eu queria só acrescentar aqui o seguinte, que em Efésios, né? Efésios também nos ensina muitas coisas. Sim. Já aqui na Nova Aliança. E fala aqui no capítulo 6 exatamente sobre como os pais devem proceder, e é exatamente, como é que eu digo, a síntese de tudo que você falou, não é? Sim, sim. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Entenda, você que é jovem, o que é honrar. Sim. Né? Sim. Porque as pessoas parecem que têm até um preconceito com isso. Não sabe o que. Diz que honrar está bajulando. É. Então, é falta de conhecimento, né? De abrir o coração, abrir a mente. Né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Né? E diz o quê? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Admoestação é uma advertência, é uma correção com amor, sem agressão. No meu caso, eu estava irritando meu filho. Eu estava irritando meu filho. Implicando sermão. Eu não entendia que... E ele foi por ele mesmo, voltou. Aí ele começou, foi... Porque é aquela coisa, a semente estava lá plantada no coração dele. Desde pequeno, né? A semente estava lá plantada. São as coisas que vêm para desviar. Então, queridos e queridas, mas não precisa dizer queridos e queridas não, viu? É só queridos porque o português é assim, generaliza. Então, foi um tempo precioso esse que tivemos aqui com a nossa ministra Lucerna Palhano, né? Psicóloga, mestra da palavra, ela ensina a palavra. E foi um prazer muito grande para mim trazê-la até aqui. Lucerna é uma pessoa excelente. Eu convivi com ela um bom tempo na igreja dela e ela me fez muitos favores. Num momento difícil da minha vida, que eu tive que ser operada de um câncer de pâncreas. Quando eu retornei, eu fazia um curso na igreja, eu estudava, fazia um curso, e eu não tinha como voltar assim logo à sala de aula, porque a cadeira da sala de aula não me acomodava, a pessoa recém-operada, né? E vocês podem acreditar que ela colocou uma cadeira do papai dentro da sala de aula para que eu pudesse assistir. Então, eu sou profunda. São coisas que, para você, às vezes até, pode não parecer tão significativa, mas para mim isso foi importantíssimo. Outra vez, eu ainda neste período, eu não me lembro mais nem quem foi o pastor que veio para uma ministração sobre cura, tudo. E ela mesmo queria que eu fosse, né? Aí minha filha disse, ela não vem, minha mãe não vem porque também não vai se acomodar, né? Sim. Esta abençoada cadeira foi transportada da sala de aula para o templo, né? Então, tem coisas, querido, que as pessoas fazem até na naturalidade do procedimento dela, né? Não foi porque era a minha pessoa, porque ela é assim. Mas você tem o princípio da gratidão, o princípio do reconhecimento, não é? Sim. Então, isso tudo é alavancado por uma mola só que se chama amor.
porque o Senhor, Deus, Ele é a essência do amor. E este amor dele, que Ele quer derramar mais e mais e mais dentro de mim, dentro dela e dentro de você que está nos vendo, né? Então, nós precisamos aproveitar essas maravilhas que a palavra nos ensina e deixar que ela entre em nós, que ela nos invada, né? Porque com a palavra, você pode ser a cada dia melhor. Né? A minha oração diária é essa. Eu gosto de dizer, Senhor, me faça hoje melhor do que eu fui ontem. Porque a gente é um ser que está em evolução, que está crescendo. Isso. Não é? Então, eu peço só agora a Luciana para que elas possam se despedir, né? Sim. Dos ouvintes, né? Sim. Que estão aqui. Sim. E uma mensagem curta para as pessoas, para o que ela Sim. deve proceder. Sim. Então, tudo aquilo que nós conversamos aqui, que você possa compreender que há uma obra para ser feita aqui na Terra, na vida das pessoas. E essa obra não vai ser você que vai fazer. Muitas vezes a gente quer que o outro, nosso cônjuge, os nossos filhos, as nossas ovelhas, elas venham a ser moldadas por nós. Mas a palavra de Deus diz que o oleiro que está disponível para moldar o vaso, não sou eu nem é você. O oleiro é o nosso Deus. Que você possa compreender que existe um para moldar as nossas vidas, moldar a vida dos nossos, e que ele está disponível quando a gente sai da frente. Então, a mensagem breve e curta e cheia do amor de Deus é essa. Saia da frente, até de você mesmo, para se deixar ser moldado, ou deixar que o outro seja moldado pelo Senhor. Quando nós saímos da frente, o Espírito Santo ele pode trabalhar na vida dos nossos. Mas quando a gente fica na frente, quando nós entendemos, somos nós que estamos no controle da vida deles, não tem como o Espírito Santo operar. É como que estivéssemos dizendo para ele, não precisa fazer nada aqui, porque isso aqui quem vai resolver sou eu. Mas existem coisas que nós não conseguimos resolver na vida dos nossos. Então, a gente sai da frente e entrega para aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo. Fica com Deus. Amém. Então, queridos, até o nosso próximo encontro, que você tenha sido enriquecido e abençoado através dessa palavra, através dessa nossa conversa informal, que tenha chegado até o seu coração, viu? E um beijo. Até a próxima.